Muito bem, amigos do canal, vamos aqui a análise vocal aqui do que eu fiz para cantar a consagração nesse tom que é um pouco mais alto do que eu normalmente canto, né? Então vamos analisar as partes aqui. Eu vou fazer o máximo para o vídeo não ser tão demorado, né? Mas é importante, a gente precisa falar algumas coisas que precisam ser faladas e, enfim, vamos gastar o tempo que precisar, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá uma força para mim. Se você puder, dar um seu like aí, clica no sininho para receber as notificações. Se você puder, compartilhe com alguém. Isso tudo vai me ajudar muito, tá? Então tá, essa música Consagração, a Aline Bastos gravou no início da década de 90. Uma música linda, maravilhosa. Não faz parte do meu repertório, eu raramente canto essa canção na igreja. Nunca ensaiei ela com a banda aqui do louvor. Sempre que eu canto é quando eu estou sozinho no culto, aí pego o teclado ali e tal, enfim. E talvez eu cante num si bemol, assim, eu estou cantando aqui em dó sustenido, um tom acima, né? Mas é isso, vamos lá. Essa primeira parte, a primeira frase, né? A primeira frase é muito importante, né? E aqui, é claro, eu vou desafinar pra caramba para explicar para vocês e fazer várias possibilidades aqui, né? Transitando entre os registros aqui, ó. Você pode começar na voz de peito, se você quiser. Se quiser começar suave, fica bem legal. Eu acho que eu comecei lá, meio já na voz de peito e fazendo um drivezinho na parte que deveria ser uma voz de cabeça. Eu coloquei uma voz de cabeça com drive, né? E aí, numa outra aula de drive, a gente fala sobre isso aqui. No outro vídeo sobre drive, a gente fala sobre isso aqui. Mas a gente pode começar, como para mim está mais no agudo, né? Ao rei. Olha como é que eu já mudei aqui, ó. Ao rei. Eu saí de uma voz de peito para um registro que vai mais suave, né? Tem gente que pensa que voz de cabeça é só agudinho, não. Mas você suavizou, tirou daqui, ó. Eu já ainda estou sentindo um pouco aqui no peito, mas não é aquela coisa de porque tá grave, você acaba sentindo, mas dá uma suavizinha, uma suavizadazinha, né, para você passar para o consagro, né? Porque fica assim, ó. Ao Rei dos Reis, permanece, né? Consagro. Então, o eu dou uma puxada no peito também aqui, né? Ao Rei dos Reis, consagro. Eu volto aqui para o grave do peito. Isso é a minha maneira de cantar nesse tom. Se eu fosse cantar num tom bem mais suave, a mudança de registro seria diferente, tá? Mas vamos estudar nesse tom aqui, né? Aí, ao Rei dos Reis, consagro. Lá eu devo ter feito assim, ó. Ao Rei dos Reis, colocando um drive, né? Dando uma rasgadinha na voz aqui. Ao Rei dos Reis consagro. Mas dá para fazer bem suave. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Aí você já volta, né? Tudo mais suave. Tudo o que sou. Você já cai para o peito. Aqui já vai no peito mesmo, né? De gratos louvores transborda o meu coração. Eu já voltei para o peito aqui para suavizar a finalização da música, né? Aí vai ficar interessante a parte que a gente for para o agudo, que eu vou te dar o trampolim para você chegar lá. Então tá. A minha vida, suave também, né? A minha vida eu entrego, sempre dando uma trabalhadinha ali, né? Já está meio na região de peito mesmo, você dá uma suavizada e volta. Tal. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Já está no peito. Pra te exaltar, peito também, né? Com tudo o que sou. Acho que a letra é essa, é isso mesmo, né? Suavizei, viu aí? É bom dar essa suavizadinha, né? Para não terminar assim.
Pra te exaltar com tudo o que sou. Fica meio estranho, né? Assim, não tem dinâmica, não tem interpretação. Então, pra te exaltar com todo. Aqui. Eu, de novo, meio suave, né? Na região de peito, no sentido de ser grave. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Fui totalmente suave aqui, né? E cantarei. Aqui já dá para dar um vigor, né? A tua justiça. E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Vê que nas finalizações eu sempre escolho dar uma suavizada. Claro que você pode fazer isso ou não, mas é interessante você escolher dar uma dinâmica na música, né? Aqui a gente já começa a entrar um pouquinho no agudo, né? Celebrarei. Aqui eu vou dar um pulo do gato para você logo de início. Se você começar a fazer o celebrarei forte no peito, hora que chegar lá na sílaba rei, do celebrarei, não vai ficar legal. Talvez eu até consiga fazer aqui, não sei o seu estilo, como é que você canta, né? De repente também você consegue. Eu vou tentar fazer já no bruto aqui, mas talvez fique meio gritado, talvez não fique legal. Então, olha aqui para você ver, eu vou fazer meio bruto, né? Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Sai, mas fica meio ópera, né? Fica meio assim, né? Então você está aqui na música que requer uma dinâmica, é uma música muito, muito bonita, né? Então você vai fazer isso aqui, você começa, no celebrarei, você começa suave, e na sílaba rei, aí você coloca mesmo a voz de peito mais, né, plena, mais potente. Ó. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Viu que rei a ti, ó Deus, com meu viver, eu fui mais enérgico, por assim dizer, mas o celebrarei eu fui um pouco mais suave. Olha, celebrarei o bra, olha tanto que o bra tá fraquinho, suavezinho, né? Celebrarei a ti, ó Deus. Agora eu dei uma exagerada aqui, só para você entender onde eu fiz a mudança ali do registro, né? Então é uma coisa importante você fazer. Se você quiser chegar num agudo mais potente, mais encorpado, porque de qualquer forma, se você começa forte com a voz de peito, o seu agudo não vai ficar encorpado em relação à parte que é mais grave, porque é claro que na parte mais grave seu peito vai soar mais poderoso. Então, se você começa mais suave ali, a hora que você chega na parte que vai ser mais agudo ali, você vai ter mais poder na voz. Isso é uma coisa interessante, né? Isso que eu estou te falando aqui, assim, ninguém vai entregando isso aqui, né, numa conversa como nós estamos fazendo aqui. Mas de fato, faça essa experiência aí, né? Celebrarei com meu viver. Ó. Cantarei, mesma coisa, cantarei, eu não vou, cantarei, não, cantarei e contarei as tuas obras. Percebe como a gente trabalha a dinâmica para você, primeiro, você vai conseguir chegar melhor na nota, vai ser melhor para você. Durante a música toda, você ficar pondo muita força, você vai terminar a música muito cansado também, né? Isso aí é uma parte até de refrigério, de descanso e de dinâmica, que dá uma beleza muito grande para a música. Pois por tu, aí vai outra dica muito forte aqui. As letras U e I, elas têm uma tendência maior que a gente consiga fazer na voz de cabeça e na voz mista, tá? Na voz de peito, o U e o I fica complicado para fazer, são vogais difíceis de fazer.
Então a gente precisa parar para pensar nisso. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tu, você pode fazer, pois por tuas, não estou pegando um acorde aqui, pois por tuas mãos foram criados. Pode fazer isso, mas você pode dar uma dinâmica. Eu tô exagerando aqui na voz de cabeça para ficar bem suavezinho. Mas é claro que se você começa a mapear a música, você vai dosar isso aí e achar um timbre que vai ficar bonito para você. Eu vou fazer um vídeo sobre extensão vocal e tessitura vocal. Tessitura vocal é a nossa voz, assim, que a gente, se for cantar, a gente consegue cantar. E extensão vocal é uma prática que nos leva a alcançar um pouquinho mais para agudo e alcançar, aliás, um pouquinho mais para o grave, né? E alcançar um bom tanto aí para o agudo. E na extensão vocal vai ter notas que não vai soar bonito. No conjunto da obra fica bonito, mas a voz fica um pouco exótica, não é? Então estamos aqui, ó. Pois, estou suavizando, né, bem acentuado. Pois por tuas mãos foram criar. Viu que eu só fui mudar aqui no criados? E eu vou dizer outra coisa aqui para você que eu já disse lá no vídeo Aprendendo a Cantar, como aprender a cantar. Que a nossa nota de passagem para a gente ir para uma voz mista, uma voz de cabeça, com um agudo potente que seja, ela vai variar de acordo com a suavidade, né? Eu fui aqui, ó. Pois por tuas mãos foram criar. A minha nota de passagem foi foram. Está na frase do foram, né? Eu nem sei que nota que eu estou dando aqui, preciso solar no violão para encontrar. Mas foi nessa frase, no foram, que foi a minha nota de passagem. Pois por tuas mãos foram criados. Urão já me deu a passagem para criados. Pois por tuas mãos foram criados. Aí se eu estivesse cantando mais forte, aí eu já estou aqui no agudo, né? Assim, no agudo potente, né? Pois por tuas mãos foram criados. Aí não tem dinâmica nenhuma. Tem gente que acha bonito, acha legal cantar assim. Tudo bem, então ok. Eu estou passando um estilo de técnica que as pessoas que cantam profissionalmente, você vai ouvir aí pessoas como a Gabriela Rocha. Gabriela Rocha navega nos registros assim, ó. Isso para citar pessoas em português, né? Eu ouço mais música em inglês. Eu ouço muito um cantor chamado Brandon Lake. É difícil você saber quando é o cara que está cantando assim. Eu só reconheço algumas músicas dele porque lá no som do carro aparece o nome. Mas se eu não olhar no nome assim, é bem difícil. Ele é muito versátil. E a outra cantora é a Lauren Daigle, né? Tem a Taya Smith também, que é do Hillsong Night lá. Hoje eu acho que ela está solo. Mas esses três, mas o Brandon Lake e a Lauren Daigle são muito versáteis. Eles usam muito essa questão do registro e variam. Às vezes canta forte, às vezes canta suave. Então vai variar, né? O importante é a gente aprender a fazer e a gente aprender a dominar. Você vai talvez ter uma situação na igreja que você vai participar, cantar com um conjunto lá, um grupo musical, um grupo vocal. E talvez o tom que eles estão cantando não é o tom que você é acostumado a cantar. Você vai ter que descobrir um jeito de transitar nos registros vocais ali, seja para o mais grave, seja para o mais agudo, e cantar. Então, por isso que é bom a gente saber, aprender a lidar com essas coisas. Professor, pois foram criados. Aí vem no terra, céu e mar. Aí já é uma voz mista, que, pelo menos nesse tom aqui para mim, né? Criados, terra, céu e mar e todo ser. Lembra, se você assistiu o vídeo, você vai lembrar, se não assistiu, assista o meu vídeo aí, né? Como aprender a cantar. O voz mista é o ei, ei, ei. Põe. Ei, eu perdi o tom aqui. Pois por tuas mãos
foram criados, terra, céu e mar e todo ser. Dá um tempinho aqui para fazer o quinelizar. Quinelizar. Isso aqui é a chamada voz mista. Eu não estou usando minha voz de peito, eu estou usando uma voz de cabeça que soa como peito. Então eu estou usando esses termos aqui porque são os mais usados aí, mas tem gente que dá nomenclatura diferente para isso também. Então, para eu chegar com voz de peito, voz plena aqui, ia ficar gritado mesmo, né? Minha voz de peito aqui, eu vou até ficar rouco aqui fazendo esse vídeo, mas só para ensinar. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Isso aqui é uma voz de peito. Eu estou cantando com uma voz de peito. É gritado, né? Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Isso é uma voz mista. Como é que você vai aprender a acessar isso? Primeiro, eu já te dei a grande dica aqui. Você veio, pois por tuas mãos foram, né? A nota de passagem é nurão, né? Foram criados. A partir daqui você tem fôlego para fazer uma voz mista. Você já vai entrar no criados com a voz mista. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Então, se você treinar e descobrindo um jeito para não coçar sua garganta, não doer sua garganta, você não ficar rouco, entenda, se você ensaiar muito tempo, eu já estou com a voz cansada aqui de fazer esse vídeo, eu estou fazendo a parte 2 na sequência da parte 1. E na parte 1 eu tive que aquecer um pouco a voz para fazer essa música, porque, enfim, né? Então você acaba cansando a voz. Qual que é a diferença? Se você cansa a sua voz, você fica calado um pouco, faz um desaquecimento vocal, um bocejo, né? Isso aqui já é um desaquecimento vocal. Você faz isso, fica calado por um tempo, daí a pouco você vai estar tranquilo, sua voz já está recuperada, você vai estar bem. Eu vou cantar hoje à noite, né, no culto aqui, são 18 horas, 19 horas eu começo o louvor aqui. Terminar esse vídeo aqui, me preparar já para vir para o culto. Estou aqui na igreja, né? Então minha voz está cansada, mas eu não estou rouco, eu vou conseguir cantar tranquilamente, vou chegar nas notas que eu precisar chegar, espero, né? Mas é isso. Então o que você precisa fazer? Treinar exaustivamente, percebendo, se doeu, coçou, está tossindo, tem alguma coisa errada, você está fazendo alguma coisa errada. Volta e tenta construir os registros até chegar para você alcançar essa voz mista aí. Eu vou fazer um vídeo só de voz mista aqui no canal. Então se inscreva aí, toque no sininho para você acompanhar e me ajudar também, né? Então tá, nós já estamos aqui. Todo ser que nelisa. Voz mista mais uma vez. E aqui tem uma outra dica muito interessante. Esse nelis, que o E tem um som de I, né? Aí os caras querem mudar a pronúncia, não fala neles, fala nelas, sei lá. Não, enfim, você tem que descobrir um jeito de pronunciar a letra da música para ficar bonita, né? Para ficar sem sotaque. Nós estamos cantando em português, é assim que a gente pronuncia, claro. De estado para estado varia o sotaque aí, né? Não sei onde você está assistindo esse vídeo, como é que é o seu sotaque aí, mas você tem que cantar dentro do seu sotaque. Você tem que adaptar essa mudança de registro para dentro do seu sotaque aí. Então, e todo ser que eu estou fazendo uma voz mista aqui também, né? É uma voz de cabeça soando grande, né? Aí, sentiu a suavidade no neles? Que
neles. Para eu conseguir fazer o A aqui, ó, eu preciso subir o lis, nelis. Eu suavizo o ne, dou uma pressão no lis para chegar no A com a mesma pressão do nis, ó. Que neles há. Viu aí? Que neles há. E o toda a terra, você vai na onda do A ali, bem na sequência do A. Uma voz mista mesmo, ó. Eles há. Toda a terra celebra a ti. Viu aí? Ó. Que neles há. Só muda o A para o O, né? Neles há toda. Voltou para o A de novo, né? A toda terra celebra-te com cânticos de... Tá vendo como é que você vai trabalhando as sílabas? Não dá para fazer com a mesma pressão vocal, não dá para fazer com o mesmo apoio. Eu vou falar sobre respiração também aqui no canal. O apoio é muito importante para você ficar transitando nesses registros aí, né? Toda a terra celebra a ti. Mesma região. Com, aqui eu já fiz voz de peito, ó, com, mas o cânticos eu vou dar uma mista nele, ó. Com cá. Você nota, consegue notar a diferença de registro aqui? Com cá. Se eu fizesse com cá, não, com, desafinada feia, né? Com cá, fica tipo uma ópera, um negócio assim, não é? É uma música pop, né? Uma música com cânticos de júbilo. Mais uma vez, peito, pois tu, ó suavizada no tu. Lembra do que eu falei da letra U e da letra I? Olha a suavizada no tu. Pois tu és, o és já volta com a pressão, mas mais promista do que plena de peito, né? Pois tu és esse O com som de U, né, que a gente fala, né? A gente fica estranho para nós aqui, né? Eu tô falando de Goiás. Tem alguns estados que não deve ficar estranho, mas falar, pois tu és, ó Deus. A gente fala U mesmo aqui, o som de O. E aí a gente precisa de uma voz de cabeça no U, porque não dá para ir com voz de peito. Pois tu és, um misto, né? Pois tu és. Então a gente precisa treinar essas passagens aí. Pois tu és o Deus. A gente não vai voltar no D com peito, porque tem uma pronúncia para frente que a gente vai ter que fazer um agudo ali. E para a gente fazer esse agudo, a gente vai ter que se manter na voz mista, né? Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus, vê que eu faço meio anasalado, Deus, para não fazer o Deus, né? O Deus, pois tu és o Deus o cri pode ser peito, e a sílaba é I, né? Tem a sílaba, tem I, cri.
pois tu és o Deus criar. Do criar, nós vamos passar de um peito para uma mista. Se você não costuma transitar entre os registros vocais aí, eu estou desenvolvendo isso, não tem muito tempo. Não faço ainda, né, com maestria, né? Estou aprendendo aqui enquanto estou ensinando para vocês. Vê que no cri eu faço um voz mais de peito e transito para uma voz mista para chegar no criar, na sílaba dor, para conseguir fazer o agudo lá. Pois tu és o Deus criar. Você consegue ver a diferença aí? Criar, diferente de eu fazer uma voz plena assim, criar, eu faço criar, não é? Os cantores profissionais aí fazem isso aqui, a gente não percebe a mudança, mas eles estão mudando ali o tempo inteiro, voz de peito, voz mista, voz de cabeça, e a gente pensa que é uma coisa só, mas não é, né? Pois tu és o Deus Criador. Aí, do Deus Criador, o toda a terra celebra a ti, você vai na mesma mista que você terminou o Criador ali, né? Toda a terra celebra a ti. Vê aí que não é minha voz de peito. Toda a terra celebra. Não. Toda a terra celebra a ti. Com cânticos de júbilo. Pois tu és Deus criar. Mais uma vez, né? Criador. Consegue notar a mudança do peito? Criar. Mas aí nós não vamos fazer separado. Não, nem deu, né? Nem saiu aqui, vai fazer emendado. Criador. Aí uma honra, né, para a gente terminar. A honra mista, né? Não. Não. Voz de peito. Voz mista. A honra. A glória. Termina no peito, né? A força e o poder, peito, a ti, Jesus, e o louvor a ti, Jesus. Se você consegue chegar no peito aqui, um momento poderoso, né? Um momento poderoso aí. A honra. Estou dando um espacinho para, enfim, para a música não, para não pegar o copyright, né? A glória. Estou exagerando aqui, né? A força e o poder ao Rei Jesus. Estou exagerando também na voz de peito, mas para você ver aqui, mesmo sendo a letra U, na região dá para fazer, né? E o louvor, dá para fazer um poder aí, né? E o louvor ao Rei Jesus. Aí você volta. Celebrarei. Porque você volta no celebrarei. E é isso, né? Eu mapeei a música para você aí. Tá do jeito que eu canto, né? Você sempre encontra análise vocal, né? Outras pessoas cantando aí e tal. Hoje eu canto desse jeito. Enfim, estou estudando. Amanhã ou depois posso conseguir melhorar uma área, posso conseguir, enfim, melhorar a minha voz mista, né?
Isso tudo é treino, estudo, prática, e eu espero, né, que a gente esteja sempre evoluindo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisava falar tudo que eu falei para você. A hora que eu precisava cantar fora do microfone, eu não cantava não, né, soltando a voz. Para falar, eu estou falando fora aqui. Então assim, mais uma vez eu te peço, se você puder, se inscreva no canal, dê um like, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se eu receber mais inscritos, se eu receber mais visualizações, né, mais likes aí, é claro que eu vou ser incentivado a fazer mais vídeos assim. E eu queria muito compartilhar com vocês aquilo que eu estou aprendendo. Eu fico muito feliz em compartilhar o que eu aprendo. E eu já disse, eu canto já tem alguns anos já. E nos últimos 10 anos da minha vida, eu comecei a entender aquilo que eu estou te ensinando. E agora, nos últimos 5 anos, eu estou começando a aprender a colocar em prática e tal. Ainda estou patinando em algumas coisas ainda, mas eu espero evoluir, né? Espero evoluir. Você que está novo, hein? Pensa. Obrigado e até o próximo vídeo.